Oi, galera do programa Faniquito, e hoje nós temos um tema muito interessante, polêmico, claro, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de orientação sexuais, né, e os tipos de gêneros, né, sexuais. Está aqui comigo hoje o Roberto Fukumaro, que ele é professor e também presidente do Fórum Mogiano LGBT. Chega para cá, você está muito para lá. Tudo bem, Roberto? Tudo bom, obrigado de estar aqui, né? Vou tentar ajudar aqui, contribuir nas informações, no esclarecimento. Porque esse é um tema muito polêmico, né? Que é o que mais se discute, é o que mais, quando se fala, se dá polêmica. É uma coisa que ainda, infelizmente, que eu, antes de fazer essa entrevista, eu fui pesquisar, a ciência ainda não comprovou nada, né? Enfim, mas vamos falar a respeito, vamos conversar a respeito. Até para mim mesmo, eu gostaria muito, eu tenho muitas dúvidas, né? Deixando bem claro aqui que eu não tenho preconceito nenhum, nunca tive, né? Tenho a minha maneira pessoal de pensar, sim, né? Que é um direito meu. Já fui eleita rainha dos gays, tenho muito orgulho, né? Por isso, porque para mim o que vale é o que a pessoa, é os sentimentos, né? Os comportamentos das pessoas. Para mim o resto, para mim é resto, né? O respeito, né? Para mim então é isso que vale, o amor. Então não tenho nenhum preconceito. Apesar que às vezes eu faço algumas colocações nas redes sociais que as pessoas acham que não sei se é a maneira como eu estou me expondo, ou por pura ignorância mesmo, né? Por isso que eu fiz questão de trazer o Roberto aqui, né? Aí algumas pessoas vão lá, poucas, né? E me criticam. Mas tudo bem, é assim mesmo, né? Vamos embora. O politicamente correto, eu acho que tem que ela tem que existir em certas ocasiões. Por exemplo, a questão daquele cara que ejaculou numa moça não tem que ser relativizado. Eu acho que aquilo lá é um ato criminal. Então, assim, a gente tem que criar uma sociedade. Do que você está falando? Daquela pessoa que já tinha uma série de antecedentes de estupro, né? Porque hoje é considerado como estupro, qualquer ato atentado ao pudor. Então, ele lá na Paulista, ele ejaculou uma moça dentro de um ônibus. Né? E eu vi várias pessoas dizendo assim, mas as pessoas relativizando, mas é uma pessoa doente e tal. E não importa, é uma pessoa que não dá para conviver socialmente. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o politicamente correto, ele se faz necessário quando a gente percebe que existe um abuso, entendeu? E aquilo lá a gente tem que combater, né? A gente não pode permitir, a gente vive em uma sociedade, as pessoas têm que se respeitar acima de tudo. Sem dúvida. Roberto, LGBT, essa sigla, vamos aproveitar e passar para a galera o que significa. Bom, o movimento da diversidade sexual, que é um termo que tenta englobar todas as formas de comportamento sexual que não corresponde à heterossexualidade, da qual a gente historicamente ela foi retratada, ela começa a se articular no século passado, quer dizer, no final do século passado, começa a haver articulações políticas, porque sempre existiu a homossexualidade. Ela faz parte de toda a nossa história, só que ela foi ocultada, silenciada, censurada, por uma série de arbitrariedade. No caso do movimento, o ponto marco foi numa boate chamada Stonewall, em Nova York, onde a polícia entrava e prendia todo mundo, batia em todo mundo, surrava as pessoas. Era uma boate gay, é isso? Era uma boate gay. E havia uns tratamentos de choque para as pessoas tentarem deixar de ser homossexuais, entendeu? Então, nos anos 60, naquela revolução toda contra a Guerra do Vietnã, do Paz e Amor, da contracultura, esses gays, e aí é um detalhe importante, havia lésbicas, havia transexuais juntos, resolveram reagir e botaram a polícia para correr.
A partir desse momento que nascem as paradas do orgulho LGBT. E aí começa a se formar uma discussão política em cima disso. Por que o movimento LGBT ele é oculto? Né? Ele não aparece as suas demandas, suas necessidades. Né? Nenhum político falava assim, olha, eu vou, dentro do meu programa, eu vou propor um sistema de saúde que atenda a população LGBT. Nenhum político falava isso. Então, há uma necessidade. Da mesma forma que o movimento feminista se articulou para reivindicar seus direitos, o movimento negro e outros movimentos sociais também se engajam em pautas que possa criar uma sociedade equânime, né? A gente luta pela garantia de direitos. Então, forma-se gays, os gays unem-se com as lésbicas já estavam no movimento feminista, há uma rejeição de uma parte do movimento feminista que não aceita as lésbicas, principalmente as feministas islâmicas, orientais, que não aceitam as lésbicas, então elas acabaram se alinhando ao movimento gay. E a bissexualidade, que é pouco falada, mas também existe pessoas que assumem a bissexualidade e entrando também as transexuais e as travestis e os homens trans. Então formou essas 4 siglas, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e travestis e transexuais. Nos anos 90, aqui no Brasil ficou conhecido como GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Só que essas 3 letras, elas não contemplam toda a diversidade sexual. Então, houve uma necessidade de colocar o B e o T, e as mulheres, por sofrerem um duplo preconceito, as lésbicas reivindicaram de colocar a letra na frente. Então, ficou L na frente. Entendeu? Mulheres, não tem jeito. Com toda a razão, né? A Comissão da Diversidade, eles falam LGBTI, porque eles incluem o intersexo. A terceira convenção que ocorreu ano passado, foi estabelecido lá em Brasília LGBT. Então, oficialmente é LGBT. Roberto, explica quais são os tipos de orientação sexual. Bom, primeiro eu quero deixar claro assim, que o meu esclarecimento é em cima de uma militância, né? Eu sou professor de História, em cima do que você lê, do que as pessoas relatam. Então, eu não vou colocar aqui de uma forma consensual, porque não há um consenso, existem muitas divergências. Tem pessoas que falam assim, eu não sinto contemplado, eu não me sinto que o que a pessoa falou esteja me representando. Então, assim, dentro do que é orientação sexual, orientação sexual, gente, basicamente são 3 orientações sexuais. A pessoa, ou ela é homossexual, ou ela é heterossexual, ou ela é bissexual. Só que teve um médico, aliás, o médico e a mulher dele que fez todo o trabalho, mas ele que levou a fama, como sempre, o homem, né? Nos anos 50, nos Estados Unidos, o Dr. Kinsey. Ele estabeleceu uma escala que vai de 0 a 6, onde 0 é 100% heterossexual e 6 é 100% homossexual. No meio dessa escala fica o 100% bissexual. A boa parte da população, ela está fora do 100%, entendeu? São pessoas que já tiveram relações homossexuais, mas ela se manifesta, ela se assume como heterossexual, e é heterossexual. Existem pessoas que são homossexuais e que, inclusive, são pais, né? São mães, e que tiveram uma relação heterossexual no momento da vida e que depois se definiu. Porque é muito complicado, Patrícia, você tentar engessar a pessoa na sua sexualidade, inclusive. Se a gente não consegue se engessar na forma de você socialmente se apresentar, do jeito que você quer ser, imagina engessar na sexualidade. Principalmente quando a gente somos jovens, as pessoas elas querem descobrir, elas querem conhecer o campo, né? Então, eu acho assim, quando a pessoa fala assim, eu sou homossexual, como é o meu caso, eu sou homossexual, é uma forma política de se manifestar. Eu estou dizendo o seguinte, eu não sou heterossexual, portanto eu tenho uma diferença. Só que essa minha diferença não quer dizer que eu seja menos ou mais que vocês, não.
Essa minha diferença, eu quero que seja respeitado, porque eu pago meus impostos, eu trabalho, ajudo socialmente. Então, eu não posso ser humilhado, eu não posso ser violado nos meus direitos. Roberto, eu particularmente, a minha opinião, eu tenho direito a dar minha opinião. Para mim, você é um homem, porque você se comporta como um homem. Por quê? Olha que bonitinho. Você é um homem, você não tem comportamento, nem gestos, nem jeito de mulher. E você é um homossexual. Eu, particularmente, eu acho isso legal. Aí que está a situação, como ela é fabulosa, no sentido de que a gente espera das pessoas um padrão. Aí quando fala assim... Opa, pera, calma. Nasceu não, hein? Porque não tem nada provado cientificamente. Não estou sendo preconceituosa, porque eu estudei antes de vir aqui falar com você. Então, essa informação que você teve é equivocada. Porque a gente percebe que a gente é diferente. A gente é diferente quando na infância, adolescência, você percebe que as suas reações, os seus gostos não estão sendo compartilhados com os colegas. Aí você se isola. E esse isolamento é uma aflição, é uma situação de tristeza, porque você tem que chegar a se descobrir para você poder voltar de novo a lutar na vida. Entendeu? E aí que eu falo, isso não é uma escolha, você não escolheu. Por exemplo, você antes de você se descobrir homossexual, você teve uma relação heterossexual antes para você falar, não, eu gosto de ser homossexual, eu gosto de homem. Pronto. Então, mas aí é uma experiência muito individual, quer dizer, você não pode colocar a minha experiência como uma forma genérica, né? Então, assim, a minha vida, eu tive relações heterossexuais, aliás, mais de uma relação heterossexual, só que eu sabia que não me satisfazia. Não me satisfazia, entendeu? E então, você vai, por mais que você fuja, e aí que a gente vive uma sociedade repressora, muitos fogem e tentam, inclusive, manter uma vida heterossexual, tentam casar, tentam ter filho, constituir família. E é uma infelicidade tremenda, porque a esposa vai perceber, os filhos vão perceber e, principalmente, a pessoa ela não vai se sentir feliz. Então, a orientação sexual ela não é uma escolha. Ela não é uma escolha. Por isso que o Conselho Nacional de Psicologia ela é contrária ao tratamento de reversão, tratamento de cura gay, porque isso não existe. Não é uma doença. Agora, você falou uma coisa aí, essa coisa de... Você falou, a pessoa não escolhe. Mas eu fiquei muito surpresa, recentemente, em relação a isso, que me fez ir atrás, pesquisar. Eu vi uma declaração do Clodovil dizendo que ser homossexual é uma escolha. Ele foi até vaiado. Vamos até conferir aí, eu tenho aí o trechinho, vamos conferir, a gente já volta. Porque eu descobri mais tarde que a mulher é a representação máxima de Deus no mundo, porque ela simboliza a beleza. Não há como contrariar isso. Não, mesmo porque vocês estão aplaudindo a mãe de vocês, porque nenhum de nós teria nascido se não houver a mãe. Então eu não sei porque esta luta para provar o quê, se nós somos filhos de heterossexuais. Eu não pedi para ser nada. Eu não permito esse assunto comigo, porque esse assunto nenhum ser humano tem o direito de falar comigo. E se puser o dedo no meu nariz, eu mordo o dedo. Todo mundo já sabe disso. Porque esse assunto eu estou guardando para Deus, porque Ele me explicará com certeza. Nós temos uma pretensa liberdade que nos permite falar diante de todo mundo, mas isso não é liberdade, está se transformando em libertinagem. Por travesti de rua, por exemplo. Nada contra ninguém, não é isso não. Mas eu não posso entender homens que se vestem de mulher, que estão lindos. Com certeza vocês me convenceram a não ir definitivamente nessa parada gay, porque eu sou a favor da família. Eu acho que eu nasci de um homem normal, de uma mulher normal, como eu sou. Então, Roberto, ele declara ali, né, que ele mesmo, que não tem essa, que ser homossexual, ser gay é uma... E se ele tivesse que pagar, aí já volta, já faz uma relação com a Bíblia, porque, inclusive, não sei se eu tenho aqui,
É muito doido isso mesmo. Ó. A Bíblia está aqui. Levítico. Não. O homem... Não, tudo bem, calma, não fique nervoso. Não, só para mim falar aqui. Ó. O homem que se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação. Deverão morrer e seu sangue cairá sobre eles. Absurdo, né? Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie. E, por fim, Timóteo 1:10, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos e para todos aqueles que se revoltam contra a sã doutrina. Muito bem, calma. A Bíblia, né? Quando eu vi isso aqui, cara, eu nunca imaginei na minha vida, essa foi a primeira surpresa. Não sabia que a Bíblia falava sobre o homossexualismo, tá? E a segunda surpresa, que foi bem no mesmo dia, essa declaração do Clodovil. Então, assim, a Bíblia foi escrita por homens, muitos, né, anos depois de Cristo, que eu sei. Isso me deixou muito surpresa, porque veio junto isso na Bíblia que eu descobri que não existia e a declaração do Clodovil. Olha, eu sempre coloco nas conversas que eu não discuto teologia, porque é uma questão de fórum íntimo, a questão da religião. Mas eu tive uma vez uma conversa com o bispo Dom Luiz, e eu falei para o bispo, falei assim, olha, bispo, Jesus nunca falou da homossexualidade, né? E ele falou, ele concordou comigo, e ele falou assim, a questão complicada é as cartas paulinas. Quer dizer, São Paulo cita algumas questões do que é pecado ou não. Uma outra questão é que homossexualidade não existe na Bíblia. Essa palavra é uma palavra do século passado. Ela foi criada no século passado, então não existe homossexualidade. Há outras interpretações do que foi Sodoma e Gomorra. Entendeu? Então é um campo vasto que você não vai ter uma definição, a não ser se você é ligado a uma igreja que segue uma determinada interpretação da Escritura, aí é uma outra questão. Olha, eu tenho o maior respeito pelos gays, pelas lésbicas da história deste país, porque eles sofreram muito, eles que foram que abriram para nós esses espaços. Então eu não estou aqui para criticar o Clodovil, mas e tampouco, recentemente agora que a Rogéria faleceu, né, uma travesti que abriu grande espaço, né, no cenário nacional, né? E tanto a postura a Rogéria, por exemplo, ela dizia que era homem, ela não se definia como mulher, né? E isso causava um grande impacto para as transexuais e travestis, porque elas querem ser identificadas pelo gênero dela, né? Mas aí que você vai falar assim, o Clodovil ele fala que é pecado, liga com uma série de questões. Como a Rogéria também tinha uma postura conservadora, mas essas eram as formas que eles acharam para conseguir viver socialmente. Inclusive na sua ascensão de sucesso, entendeu? Era a forma que eles encontraram. Mas ele fala que ele escolheu, isso que eu fiquei surpresa. Isso até eu acho que não pegou bem para ele, quer dizer, ele escolheu, eu quero ser, ele, né? E para mim, até antes de eu querer, né, fazer essa matéria, né, falar sobre isso no programa, eu fui atrás para mim, né, para mim saber, para mim. Então, essa declaração do Clodovil, dizer que ele escolheu, foi uma escolha dele, ou seja, ele não nasceu assim, me deixou muito surpresa, cara. Então, mas pega o Ronaldo Esper, que agora falou que ele não é mais homossexual, que ele é da Igreja Universal, entendeu? E que aí você percebe que essas pessoas
essas pessoas, eu entendo que essas pessoas, para poder se encaixar socialmente, elas tiveram que negar. E outra coisa, elas também não tinham informações. Então, elas juntaram a ignorância com a necessidade de sofrer menos preconceito. E aí que tem todo um discurso conservador que é contrário a toda a política do movimento LGBT atual. Como eu te falei, eu volto a insistir, hoje uma pessoa que se assume homossexual, ela está fazendo um enfrentamento político, porque ela está se posicionando. E ela está se posicionando por quê? Porque ela sabe que as pessoas preferem ela ficar quieta, que ela fique silenciada. Quando ela se posiciona, ela se autoafirma, ela está provocando a sociedade para que a sociedade reconheça que há diferenças e que os seres humanos, e é muito bacana isso, nós somos diversos, nós somos diferentes, entendeu? Isso é bacana, né? A sociedade não é preto e branco, a sociedade é colorida, né? É muito legal isso. É um discurso conservador reacionário? É um discurso, mas de umas pessoas que viveram no momento de um tempo delas em que elas não poderiam ter um outro discurso. Entendeu? O Madame Satã, que faz parte da história do Brasil, ele foi um bandido no Rio de Janeiro, famoso, e era gay. Entendeu? Você não vê o Madame Satã lá falando da sexualidade, mas todo mundo identificava o Madame Satã por ele ser homossexual. E está dentro da criminalidade, da malandragem carioca naquela época. Porque essas pessoas não tinham informação, essas pessoas não tinham conhecimento do que elas podiam ser. Tanto que o Madame Satã brigavam com ele por ele ser bicha, e ele lutava capoeira e batia em todo mundo. Batia em todo mundo. Em resposta. Aqui em Mogi das Cruzes, eu me lembro que tem aqui umas figuras, que eu não vou citar o nome porque não estão presentes, que na sua juventude fechava o bar. Entrava lá desmunhecando, ô viado, quebrava um pau. Entendeu? Era a forma de se defender. Hoje, eu acredito que o movimento ela tem que se defender de outras formas. Ela tem que ir lá para o poder público e falar, olha, nós precisamos disso. O SUS faz atendimento para transexuais? Por que não está fazendo aqui na região? Entendeu? A gente precisa que acabe com... Que os professores tenham uma orientação, que as escolas sejam mais... que saibam tratar a questão da diversidade. Por que não está sendo feito isso? Entendeu? Por que a assistência social não está verificando a questão dos LGBTs que estão morando na rua? Então, a gente tem uma série de demandas políticas que a gente começa a cobrar. E isso é lógico que incomoda as pessoas. Vamos explicar para o pessoal. Bom, existe os transexuais, explica, eu vou falando, você vai explicando. Os transexuais, o que seria? Bom, gênero é muito mais complicado que orientação sexual. Orientação sexual é o tesão, é a atração sexual, né? Agora, quando você fala de gênero, gênero é como a pessoa ela quer ser identificada socialmente, né? Então, assim, nós somos cisgênero, cis igual ao gênero, porque nascemos com sexo e manifestamos de acordo com o sexo. Você nasceu com a vagina e você se manifesta como mulher. Eu nasci com pênis e eu me manifesto como homem. A pessoa transgênero, ela não se sente representar, ela não se sente representada, identificada, como ela nasceu. Como a Ivana da novela, das 8. Exato. Então ela começa a sofrer uma série de dificuldades, porque ela chega a um ponto que ela começa a ter nojo do próprio corpo. Ela tem repulsa do próprio corpo, porque aquele corpo não corresponde ao que ela deseja ser vista. Entendeu? Tem gente que romanticamente fala assim, a pessoa nasceu com alma de mulher e está no corpo de homem. Não sei se é bem por aí. Como a Fernanda. Então, a Fernanda, que trabalhava aqui no salão da Érica, então ela é uma transexual. Porque ela, por sinal, você vê a Fernanda, ela é uma mulher, né? Mas só que ela tem o pênis.
Ela tem um pênis. Então, ela é uma transexual, é isso? Ela aí é que tá. Mas é uma mulher, e linda, maravilhosa. A gente tem que respeitar a autodeclaração da pessoa. Não, tudo bem. Como ela se sente? Ela se sente transexual? A primeira coisa que eu faço quando eu vou nessas casas de acolhimento, quando me chamam, porque tem um caso de uma pessoa que eles percebem que tem uma orientação sexual, uma identidade de gênero diferente, eu pergunto para a pessoa, como você gosta de ser chamado? Qual é que é o teu nome? Né? Então a pessoa fala assim, eu gosto que se me chame de Mona. Então, ô Mona, você se identifica como uma travesti ou como uma transexual? Eu não sei ainda. Então tá bom, não sei, entendeu? Acabou a conversa. Agora, tem pessoa que fala assim, olha, eu sou transexual, eu quero fazer um dia uma cirurgia, eu tomo hormônios, eu me hormonizo, porque eu me sinto de acordo, ou eu me sinto como homem, ou eu me sinto como mulher. Agora, tem pessoas que ela fala assim, eu não quero fazer cirurgia. Eu não necessito de fazer uma cirurgia de redesignação, mamoplastia, porque eu gosto do meu corpo. Só que eu não me sinto do gênero que nasci. É o caso da travesti. Então, a Rogéria, ela nunca quis fazer cirurgia. Ela sempre se negou a fazer. Ela colocou seios, ela deve ter feito uma série de cirurgias plásticas para ficar com o gênero feminino. Até porque tem pessoas que saem com esses travestis que gostam que o travesti tenha lá o pepeco, não é isso? Isso. Infelizmente, boa parte das travestis, eu digo que 80% das travestis, elas têm uma história muito triste. Elas foram rejeitadas pela família, elas pararam de estudar, e pela baixa escolaridade, pela situação de viver em república, ter as cafetinas que criam essa rede de prostituição, elas estão na rua prostituindo. Essas travestis, elas têm um comportamento sexual tanto ativo quanto passivo. Então, muitos homens, aí que vem aquelas histórias, muitos homens casados, homens conhecidos aqui na cidade. Com certeza, eu conheço bastante. Procuram essas moças, e essas moças, na cama, elas fazem o que desejarem. E elas não querem, por exemplo, elas não querem fazer cirurgia porque elas precisam do pênis. Eu já entendi. Corta. Que começa a dar aqui a minha imaginação já vai. Então, peraí, só para a gente por parte. Bom, então o travesti é aquele que se veste de mulher. A travesti. O travesti? A travesti. É a travesti. A travesti. Muita gente fala errado, hein? Falou travesti, né? Tá bom. Então é a travesti. Ela, você olha, você vê, é uma mulher, mas ela tem o pepeco, ela tem o pênis. E ela não tem desejo de tirar. O transexual, é só para a gente, mais ou menos, né? Esquece o que a pessoa se considera. Vamos, né? Só para as pessoas entenderem. O transexual, peraí que você falou, é... O que já fez a cirurgia ou que pretende fazer. No caso, beijo para Alessandra. Alessandra, qual é o nome dela? Alexandra Braga. Alexandra Braga. Um beijo para você, Alexandra Braga. Aí tem o gay. Gay é, no geral, gay é gay. Todo mundo é gay. O que é o gay? Caramba. O gay é uma palavra bacana, né? Porque o gay é uma palavra de origem inglesa, lá nos Estados Unidos, nos anos 50, era uma forma de tirar um sarro de um rapaz. Você é um rapaz alegre, então você é um gay, né? E os gays se apoderaram dessa palavra e ficou gay. E hoje então, gay eu acho que é uma coisa generalizada, gay, né? Generalizada. Por exemplo, travesti é um gay. É isso, nesse sentido? Não? Gay é uma palavra generalizada para homossexuais. Para homossexuais. Não vai chamar uma lésbica de gay ou chamar uma travesti de gay, que não são. Mas todo mundo chama. Drag queen Você vê como é importante? Drag queen é gay. Porque não totalmente. Bom. Para. Explicar. O que é a drag queen? É aquela que dá o show. Então, tá aqui, eu quero explicar tudo hoje. O transformista, necessariamente, também não precisa ser gay. Pode ter transformista heterossexual. Transformista é os gays. Explica lá pra galera. O transformista é aquele que à noite faz umas performances criando uma personagem. Como é o caso da Tchaka. A Tchaka, inclusive, é de Mogi. Não sei se você sabe. Tchaka na buchaca? Quem que é a Tchaka? É a que faz a abertura da parada LGBT de São Paulo. É uma drag queen conhecidíssima. Ela é aqui de Mogi.
Não sabia, mas eu lembro dela. Então, a Tchaka, ela tem um personagem, na verdade é Walter Bastos. Tá. De dia é Walter Bastos, à noite é Tchaka. Isso é o drag queen. Tem o drag king também, que é mulher que se veste de homem. Agora, não é travesti, não é transexual, porque eles não vivem 24 horas na personagem. A travesti, ela tem necessidade de se manifestar como mulher e se vestir como mulher 24 horas. Entendeu? O transformista não. O transformista, ele cria um personagem. É uma outra coisa. Bom, aí o viado é horrível chamar alguém de viado, mas infelizmente muita gente ainda chama, porque é uma questão também de palavras, né? Porque viado, para mim, cara, bicha, viado, Então, né? Para mim é a mesma coisa, é um termo, cara, ô bichinha. Já vi até, por sinal, travesti homossexual chamando de bichinho. O deputado Jean Willis, no aeroporto, os caras começaram a chamar ô viado, ô viado. Ele parou e falou assim, eu não sou viado, eu sou bicha. Entendeu? Porque, na verdade, bicha é como se fosse o gay em inglês. Bicha é uma palavra que, embora não é consensual, boa parte do movimento, a gente gosta, a gente se trata como bicha. Entendeu? A gente se trata como bicho. A gente não gosta quando vem alguém de fora e vem... Viado a gente já não gosta de vez, entendeu? Eu acho horrível e eu sei que tem um trabalho antifascista das torcidas organizadas, mas tem que acabar, entendeu? As torcidas organizadas, elas têm que parar de ficar chamando de viado o jogador, o juiz, porque é um termo que inferioriza a pessoa. Agora, bicha, eu até aceito, você está no meio, ô Patrícia... Qual é a diferença de bicha de viado? Porque aí que tá, são os empoderamentos dos termos, entendeu? Porque quando a gente se trata de bicha, um ou outro, a gente não está falando de uma forma ofensiva, a gente está se tratando de uma forma carinhosa. Agora... Eu falar, você é um viadinho tão bonitinho. Não gosto porque eu não sou viadinho. Na verdade, Roberto, na boa, é que durante muitos anos foi a palavra utilizada. Então, concorda? Tem que mudar? Isso é ofensivo para vocês? Não sei se tem que... eu acho que as pessoas têm que se policiar. É aí que... Para mim, chamar de bicha também, para mim, é o mesmo efeito de chamar de viado. Para mim, eu pessoalmente, para mim, eu não vejo diferença. Mas você está explicando agora então, que para vocês, tudo bem. Eu acho que as pessoas... É aí que está. O politicamente correto, eu acho que ela é necessária ela é necessária para poder as pessoas... analisar a situação. É uma forma de você cutucar a pessoa e falar assim, olha, você está tratando essa pessoa, usando esse termo aí, ela representa isso. Entendeu? Então, eu acho horrível o termo que chamar qualquer mulher de vadia, hoje em dia, que veio também dos Estados Unidos. Vadia, vagabundo. Eu acho horrível, entendeu? Porque é uma forma machista. Por que o homem não pode ser vagabundo, vadio, entendeu? Nesse ponto eu concordo plenamente com você. Então, são termos assim que eu acho que a gente tem que ter uma reflexão. Mas também eu não sou favorável que fica com aquela rigorosidade de... Entendeu? Não, você está proibido, não é isso. Entendeu? Eu acho que depende muito do contexto. Né? Você me chamar de viadinho, que eu percebi que o contexto é de uma forma carinhosa... Ótimo, bacana. Agora, se eu estou num lugar que não tem nada a ver e você me tratar dessa forma, eu estou vendo que você está querendo me humilhar. É o que você... A intenção, né? Eu estou ligada. Bom, aí notei aqui, aí tem assexual, essa pessoa que é assexual que não tem vontade de fazer sexo, né? Olha, o assexual, eu não acho que é uma orientação sexual, isso eu discuto com muita gente aí, que inclusive tem uma garotada aí que se assume como assexual, sabia? Ou seja, não tem vontade de fazer sexo, é isso? Não tem vontade de fazer sexo. Né? Mas aí eu fico questionando os padres. Os padres são assexuais? São celibatários. Qual a diferença? Eles não têm vontade de fazer sexo? Ou será? Apesar que eu não acredito que eles não têm vontade de fazer sexo, eu pessoalmente. Né? Porque existe a parte natural, que ele já nasce do homem, fisiológica, as necessidades fisiológicas. Porque só o fato de você se tocar, né? Isso quando eu dava aula de psicologia, né?
E até muitas vezes a explicação dos homossexuais, isso há muitos anos atrás, não existia nada disso que a gente está conversando hoje. Eu falava, se você está num quarto escuro e alguém começa a te tocar, e começa a te tocar nas partes íntimas, você vai sentir prazer, independente de quem está te tocando, se é homem ou se é mulher, né? Agora, uma pessoa assexuada, muito doido isso. Então, eu acho que a gente se veste, passa perfume, maquiagem e tudo mais, é uma forma de você seduzir, é uma forma de sedução, né? A gente põe o pé para fora da casa, a gente está olhando visualmente se você está adequado, mas não é para ser adequado para se encaixar socialmente, mas para ser visto, né? E esse olhar é um olhar sexual também, né? Não deixa de ser um olhar sexual. Então eu acredito que a sexualidade está em tudo, né? Eu não sou da psicologia, mas eu acredito que... Se alguém se diz assexuado, desculpa, tem problema hormonal ou problema mesmo físico, né? Desculpa, alguma, entre aspas, doença, não sei o que vou chamar. Bom, mas vamos mudar porque é sexual. Não tá com nada, tá ligado? Na minha opinião, porque Deus, a gente nasceu com isso, né? E Deus nos deu, e é bom demais, né? Tem pessoas que ficam um tempo, mas é por carestia mesmo. Vamos mudar de assunto, mas tudo bem. Bom, aí tem os hermafroditas, ou também, hoje, essa palavra, segundo o Roberto me disse, não se usa mais, chama-se intersexo, que é a pessoa que nasce com muitíssimo raro, né, 1%, sei lá, mas existe, né, da pessoa nasce com os dois sexos, certo? Então, a pessoa que visivelmente aparece, ela nasce com dois sexos... Fisicamente, está querendo dizer, viu, gente? Assim, nasce com o pepeco e com a pepeca. É muito raro, isso é muito raro. Geralmente, existem vários tipos de hermafrodita, pseudo-hermafroditas, e que é um termo que não se usa mais, fala intersexo. Então, a intersexualidade são pessoas que nasceram com uma alteração, uma normalidade na parte genital e que interfere, inclusive, no desenvolvimento dessa pessoa. Então, geralmente é feita uma cirurgia. Então, aí é que é a minha surpresa. Qual que vai deixar? O pepeco ou a pepeca? Eu tenho que esperar crescer? Isso é muito louco, gente. Olha que coisa louca isso. Mas aí que está, quando nasce com um pênis, geralmente é um micropênis. Então, assim, também não é uma área assim que eu tenho informações, não tenho conhecimento profundo. Mas, então, faz uma cirurgia para o feminino, para o gênero feminino. E muitas vezes a cirurgia é arbitrária, porque eles falam para os pais não entendem o que está acontecendo e o médico mesmo faz a cirurgia. Eles não deixam a criança se desenvolver para poder fazer essa escolha. Tristeza. E tem casos, assim, eu conheço o caso de uma moça que ela casou e tentou se engravidar, não conseguiu se engravidar e ela descobriu que ela não tem útero. E ela vivia tendo reposição hormonal desde os 14 anos, porque nasce barba, nasce pelos, entendeu? Ela tem testosterona, quer dizer, ela tem todo um corpo para ser homem, só que ela não nasceu com sexo masculino. Os não binários, o que seria? Então, dentro da questão de gênero, aí existe o que a gente fala de pansexual, né? Que o termo vulgar, eu até me lembro de uma palestra, a pessoa falou assim, mas eu posso ter tesão por uma samambaia? Eu falei, pode ter tesão por uma samambaia, por uma joaninha, por qualquer coisa, você pode ter tesão. Mas, na verdade, o pansexual, ele coloca o seguinte, que ele gosta de pessoas independente do gênero que ela tem. Então, ela fala, eu gosto do ser humano, de um modo geral, sexualmente dizendo. Não seria o bissexual? Então, aí que está. Só que essas pessoas não se manifestam de acordo com o gênero. Porque nós somos pessoas binárias. O que quer dizer binária? Nós somos, nascemos com sexo e manifestamos o gênero de acordo com o sexo. A pessoa que é não binária, ela não se manifesta nem masculino nem feminino. Entendeu? Ela não quer, ela não deseja se manifestar. De um certo ponto, o Laerte, o cartunista, só para esclarecer melhor, porque o Laerte é bem conhecido no Brasil, o Laerte, ele casou, teve filhos, hoje ele é avô.
Chegou um certo momento da vida dele que a namorada começou a emprestar calcinha, porque ele queria usar calcinha, começou a usar roupa feminina. Hoje ele é uma senhora, né? E ele, para ele chamar de ou a, tanto faz. Porque ele falou assim, olha, eu não sou nem travesti, nem transexual, entendeu? Confuso, cara, é muito confuso isso para mim. Extremamente Para mim, confuso. não sei, mas é muito louco. Eu fico muito preocupado quando uma juventude, e tem hoje uma juventude, que fala assim, eu sou não binário. Eu me visto de mulher, eu me visto de homem, eu saio na rua desse jeito, entendeu? E eu fico preocupado porque tem que arranjar emprego. Tem que viver socialmente. Porque, na verdade, eu não acho nada isso. Eu acho que, bom, quer sair de mulher hoje, quer sair de homem amanhã, mas o problema ele não tem como se adaptar no mundo, assim, no sentido de aceitação. A gente vive né? Porque, para mim, se todo mundo é muito preconceituoso. Esse mundo, o Brasil é muito machista, muito. Você sabe que o machismo é tão forte que ele entra no mundo do gay. Para você, a gente estava conversando sobre travesti. No mundo do gay existe essa questão do gay querer ser. Eu sou ativo, eu sou passivo, eu sou versátil. No mundo das lésbicas também entra, entendeu? Eu sou uma lésbica masculinizada. Aquela coisa que você falou, tem gays que são muito femininos, cheio de trejeitos, entendeu? Mas é porque a gente tem uma visão machista. A gente tem uma visão. A gente quer que as pessoas saiam na forminha, entendeu? De acordo com a forminha. E tem pessoas que não se encaixam na forminha, e elas vão ficar igual uma empada, elas vão ficar diferentes, entendeu? E aí, o gay que é feminino, ele sofre muito mais. Ele não arranja emprego, ele é humilhado na rua, entendeu? Olha, de um modo assim, isso é comprovado. A saúde mental atinge muito mais LGBT. E por que atinge mais LGBT? Pela não aceitação por parte da sociedade. É muito difícil você chegar para uma mãe, para um pai e falar, olha, eu sou gay. É muito difícil. Porque o pai, ou a mãe, projeta um futuro que você vai casar, constituir família, entendeu? E quando você fala isso, é um baque. É um baque. Né? Então, é difícil para uma pessoa. Hoje, eu tenho visto, assim, como professor, eu vejo meninas se beijando, meninos que namoram, né? Na escola. Inclusive professores criticando, né? Coisado que eles não criticam casais héteros, mas quando ele vê casais homoafetivos, aí eles criticam, né? Eu falei, quer dizer, o menininho e a menininha lá se agarrando, tá tudo bem. Agora, quando vê duas menininhas se agarrando, aí tá errado. Mas o problema, Roberto, deixa eu falar qual é o problema. O problema é assim, que a maioria, não vou generalizar, uma boa parte dessas pessoas, tanto os professores como os pais, eles não estão preparados a lidar com uma coisa tão simples para explicar para um filho. Eu fiz recentemente uma entrevista, não sei se foi para o ar, no Anderson Galbert, sobre isso. Foi para o ar? No programa do... Como é que chama o programa do Anderson? Como chama? Hã? Estilo Mais Saúde. E eu falei isso. É uma coisa tão simples de você explicar para uma criança, porque, na verdade, isso é difícil para o adulto entender, mas uma criança, ela vai entender isso de uma maneira tão natural, tão espontânea, entendeu? Então, o problema é que os pais e nem os educandos, os professores, eles não estão preparados, eles não sabem como explicar isso para uma criança, e que, na verdade, é uma coisa tão simples e natural de explicar, e não é mentindo, não, é falando a verdade, porque é assim que você tem que crer, é assim que tem que ser, entendeu? Então, eu acho que é por causa disso, Rô. A Tchaka, ela teve aqui em Mogi foi em maio, aí ela falou assim, olha, tinha um casal, né, tios, né, o tio falou assim, isso aqui é meu marido, falou pro sobrinho, né, que é de 4 anos, 4, 5 anos, aí falou assim, esse aqui é meu marido, e o menino falou assim, então tá bom, vamos comer, vamos comprar doce. Então,
Não significou nada. É a criança, é o adulto. O problema não é a criança, o problema é o adulto. E tem que explicar. Então, o certo é explicar de uma... Não sabe como? Pode ligar para mim que eu explico para você como que você tem que explicar. Pode ligar aqui no estúdio, manda um e-mail para mim e eu explico para você como que você tem que explicar. Que termos você usar para que uma criança pequena, e que já pode ser explicado desde pequenininho, porque eu comecei a explicar isso para minha filha, com menos de 2 anos de idade, né? Então, existe uma maneira. E essa é a grande dificuldade, viu, Rô? De explicar, além de preconceito e de não aceitação. Mas tem muitos que aceitam, mas não sabem como explicar. Como é que eu vou explicar isso para uma criança? Você entendeu? Às vezes sabe que a criança... Agora, e ao mesmo tempo aqui, ó, eu pego mal, não gosto de ver casais homossexuais se beijando, se malhando, e não gosto de ver casais heterossexuais fazendo isso. Aí tem lugar para isso. Por isso que eu nunca fui na parada gay, tá? Ali, em muitos momentos, se tornou uma orgia, você sabe... A ideia inicial, na minha opinião, era uma coisa, quando começaram, era de ser respeitado. No fim, isso virou muito pelo contrário, sabe? Acabou denegrindo a própria imagem, minha opinião. Você vai nos desfiles de carnaval? Vou, claro. Não, ia, né? Agora não vou mais, mas já fui bastante. É a mesma coisa. Você não tem como você conter uma multidão de pessoas para falar assim, olha, vamos nos comportar. Para ficar aí se despindo, não é para ficar malhando. Não é para ficar transando. Então, na verdade, assim, na parada, ainda mais na parada de São Paulo, que são 6 milhões de pessoas, 4, 6 milhões de pessoas, você não tem como você fazer esse controle, né? É da mesma forma no carnaval, você não tem como fazer esse controle. E outras festas, porque tem pessoas que bebem, tem pessoas que querem se exibir, entendeu? Agora, você não pode pegar essas pessoas e analisar como um todo, né? Como um todo, né? Então, assim, eu recomendo no próximo a parada agora. Faz tempo que eu tô para ir. Faz tempo, todo ano eu falo que eu vou, todo ano eu falo que eu vou e eu não vou. É maravilhoso, sim. É maravilhoso, o pessoal muito alegre, tem família, tem crianças, entendeu? Tá, e assim, você sabe que tem gente infiltrada lá, que pode roubar, pode fazer tudo, mas isso é em qualquer lugar. Mas é um espaço bacana. Não pode ficar estigmatizado por essas pessoas, entendeu? Não pode ficar estigmatizado, né? Eu entendi, ou seja, até no carnaval também, independente, né? Você encontra esse tipo de orgias, de comportamento. Não é assim, existe, né, padrões de comportamento dentro de cada sociedade que você tem que, né, enfim, né? Então nós sabemos que esse tipo de comportamento não é um comportamento bem aceito, que não é um comportamento legal. Então tem padrões, né, de comportamento que a gente tem que respeitar as pessoas, porque a gente vive num grupo, somos todos um grupo. Que é a pior situação do que dirigir, né? Como as pessoas são loucas, né? Todo mundo xingando ao outro. Isso aí dá uma boa matéria também. Robertinho, meu amor, eu queria que você desse algum telefone, algum site, alguma coisa para que as pessoas quiserem saber mais a respeito e pudessem um contato aí, um site a respeito desse assunto. No Face nós temos uma página do Fórum Mogiano LGBT, lá é um tipo de um portfólio, a gente coloca todos os eventos, todas as atividades que realizamos. Nós fazemos reuniões mensais, geralmente é sempre o último domingo do mês, né? Convidamos todo mundo, as nossas reuniões são abertas, né? Tentamos agregar o maior número de pessoas que não se sente dentro de uma sociedade heteronormativa, mas também tem pessoas héteros que fazem parte. A gente, inclusive, no nosso grupo de coordenação, tem membros que são heterossexuais, né? Então, assim, é só procurar a página. Lá tem telefone de todos os coordenadores. Isso que eu ia falar. Já dá tem algum fixo de contato, alguma coisa assim? Pode ser, inclusive o meu, né, que é o 976 885581, Roberto Fukumaro, né? E a gente tenta atender vários casos. A gente tem adolescentes que estão na rua,
porque foram expulsos de casa. Nós temos travesti que está acamada e precisa de alguém que ajudar, porque ela está sozinha, entendeu? Nós temos casos da família, nós temos um caso aqui, inclusive, que me preocupa muito. Ele já tem 60 anos e a família quer tirar de casa, e a casa é dele, entendeu? Porque não aceitam ele, né? Então a gente tem uma série de casos que vão surgindo e muitas vezes a gente não consegue resolver. Aliás, a gente não tem condições de resolver esses casos. Muitas vezes a gente procura o poder público. E é por isso que a gente tem uma longa briga aqui na prefeitura. Eu estou sabendo, vamos falar rapidamente sobre isso. Vocês estão pleiteando já há muito tempo, que eu já fiz até entrevista há muito tempo, que vocês estão pleiteando junto aqui à prefeitura, por favor. O Conselho da Diversidade Sexual, um conselho municipal, onde teria o poder público e a sociedade civil de forma paritária, a gente se reuniria para discutir essas questões, essas demandas, né? E esse projeto, fizemos audiência pública, o projeto foi mandado para a Câmara Municipal, foi retirado pelo antigo prefeito, e esse atual prefeito, a gente está esperando que ele mande novamente para a Câmara Municipal. A gente tem conhecimento que a maior parte dos vereadores são favoráveis, percebe que a gente são pessoas que não dão a cidadania plena, né? Por que o conselho não foi realizado até hoje, né? Porque a gente sabe que existe um grupo de vereadores ligado a igrejas e que se opõe. Ele acha que vai contagiar, ele acha que vai contaminar. Como que vai contaminar? Isso é ignorância, isso é muita ignorância, mas tudo bem. Mas é como você colocou, você leu alguns trechos aí do Levítico, você falou, eles usam a Bíblia, inclusive, para poder marginalizar. Quer dizer, em vez de a gente viver numa sociedade onde fala que nós somos todos irmãos, que nós somos filhos de Deus, ele procura segregar esse grupo, entendeu? Procura segregar. Por quê? Porque a gente representa uma forma de viver que para eles vai ser muito mais difícil eles explicarem isso. E a gente é feliz. A gente é feliz, a gente pode casar, a gente pode adotar criança, as lésbicas podem ter filhos, entendeu? A gente pode educar de uma forma digna, a gente pode viver dignamente com as outras pessoas, contribuir. E essas pessoas não querem aceitar por quê? A gente está ameaçando eles no quê? Entendeu? A não ser se tem uma vontade e estão reprimidos. Porque, na verdade, a gente não ameaça em nada. A gente não ameaça em nada. Eu acho muito legal, assim, eu particularmente, a minha opinião, eu acho muito legal quando homossexuais pegam e conseguem e criam filhos, conseguem adotar filhos. Pensei no Elton John, com o marido dele, que eu vejo umas fotos, umas imagens, tem vários artistas, né, pessoas famosas, homossexuais, e que adotaram filhos, e você vê, muitas vezes, você vê heterossexuais aí, né, que é o que manda a sociedade, e aí não sabe, com crianças infelizes, que são muito mais infelizes do que aquelas adotadas por homossexuais, né? Então, é o que eu te falei, né? Eu acho que o que vale é o sentimento, o que vale é o seu comportamento, a sua atitude. Isso é o que mais vale. Para mim, é isso que eu tenho respeito, porque a religião, sempre falo, ela divide as pessoas, né? A crença não. Né? É você crer no amor, é você crer que existe uma coisa maior, é você crer que fazer o bem é o melhor que tem, é você doar amor. Porque para mim o que vale nas pessoas é o que elas são. Independente se é homossexual, se é viado, se é bicha, entendeu? Eu respeito todos. O que vale para mim é o caráter da pessoa, é o sentimento, é o sentimento que ela tem. Isso para mim é o que vale. O resto para mim é. Se todos nós fôssemos de acordo com o que você está dizendo, não haveria necessidade de falar se você é homossexual, se você é heterossexual. Não havia necessidade de nada disso. Por que a gente tem que chegar e falar sobre questão LGBT? Porque as pessoas
querem limpar a sociedade. Ainda bem que tem vocês para defender também, porque senão, nossa senhora, ia ter um monte de pessoas se suicidando, falando sério, né? Porque muitas pessoas não têm equilíbrio e força emocional para lidar com essa discriminação, né, na sociedade, como já tem um caso de um garoto em César de Souza, que os pais não aceitaram, é evangélico, não aceitavam. Um dia os pais chegaram, ele estava pendurado, morto, se enforcou, entendeu? Então, pelo amor de Deus, né? Rô, dá um beijo. Nós vamos marcar outras vezes. Ai, você é um fofo, viu? Se eu não soubesse que você era gay. Ele é muito fofo, cheiroso, viu? Foi um prazer ter você aqui, viu? Gostei muito, nós vamos fazer mais. Podemos fazer mais debates, chamar mais pessoas, poder orientar os pais, para quem tiver necessidade, a gente faz, né? Como orientar uma criança, olha que coisa legal. Aqueles que têm interesse, é claro. Casal com filhos. Nossa, maravilhoso. Entrevistado. Junto com a criança. Junto com a criança. Junto com as crianças. Vai ser muito legal, muito legal. Beleza? Obrigada por você ter vindo aqui, adorei, viu? Obrigado. E valeu. Dá outro beijo aqui. Tchau, tchau. Vira aqui.